O Deus que enviou João Batista não é o mesmo Deus que enviou a Crestos. João Batista não pertence ao lado dos mocinhos, ele é do outro lado, dos arcontes. Texto-chave. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. A grande pergunta: qual era o Deus que enviou João Batista? Vamos provar que o Deus que enviou João Batista é um Deus e outro que enviou a Crestos. 14 argumentações. 1. Embora temos na história contada pela patrística nesta Bíblia que João Batista e Crestos fossem primos, não acreditamos nesta versão, pelo simples motivo que Crestos não tenha nascido neste mundo. A Bíblia marcionita começa com Crestos descendo do céu na forma já de um adulto de 30 anos de idade. A grande verdade é que Crestos e João não eram parentes de sangue e que nunca eles se encontraram. Grave bem nisso, eles nunca se encontraram. 2. É impossível Crestos ter sido batizado por João no Rio Jordão. Como João poderia ter batizado Crestos, ter visto o Espírito descer como uma pomba do céu e ouvido a voz do céu declarar Crestos ser o Filho amado, e ainda assim não saber que ele era o Messias, tanto que mandou 2 dos seus discípulos a perguntar a Crestos se ele era aquele que ele estava procurando? Isso seria impossível. 3. João não pode ter sido enviado pelo mesmo Deus que enviou a Crestos. Leia. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. João 5. 34 a 38. Crestos diz não receber testemunho de homem, muito menos de João Batista, portanto não foi o pai de Crestos que o enviou, pois só quem testifica do Filho é o Pai. 4. João Batista segundo esta Bíblia tinha o Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Lemos neste Bíblia que Crestos recebeu o Espírito Santo no batismo nas águas, então eles teoricamente têm o mesmo Espírito. Como então explicar que João acusou os pecados do rei Herodes, sendo que Crestos não veio para condenar ninguém? Crestos diz quem acusa pecado é do diabo. 5. Uma prova cabal que João não foi enviado pelo pai de Crestos e sim pelo Deus da criação Jeová, pois João não o reconheceu. Isso seria impossível que o profeta do Deus da criação ignorasse seu próprio Cristo. 6. Crestos então fala da pregação de João ironicamente, com a pergunta retórica de acompanhamento e uma cana sacudida pelo vento. Crestos ridiculariza João Batista, sugerindo que sua vara, que é sua pregação, seja uma cana fraca que pode ser sacudida pelos ventos. 7. Além disso, com a profecia de Malaquias, especificamente Malaquias 3.1, 4.4 e 5, João é o Elias que voltou, o maior profeta do Deus judeu. Mas mesmo o maior dos profetas de Deus de Moisés, ele é menos do que o menor cristão no céu. Eu entendo aqui ele não irá para o céu prometido por Crestos. 8. Crestos percebe que João está escandalizado com seu ministério e diz para João Batista não se escandalizar, levando Crestos a dizer bem-aventurado aquele que não se escandalizar. 9. João Batista foi o último profeta da lei do Deus de Moisés, veio profetizando 2 coisas importantes. A. Que ele era o precursor do Messias que havia de vir, estava preparando o caminho para a sua vinda. B. Sua pregação era de juízo. Ele diz, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Leia agora o apócrifo de Tiago da Nag Hammadi. Então eu perguntei a ele, e mestre, podemos profetizar para aqueles que nos pedem para profetizar para eles? Há muitos que nos trazem um pedido e nos procuram para ouvir nosso pronunciamento. O mestre respondeu e disse, você não sabe que a cabeça da profecia foi cortada com João? Mas eu disse, e mestre, não é impossível remover a cabeça da profecia?
O mestre me disse, quando você perceber o que significa a cabeça, e essa profecia vem da cabeça, então entenda o significado de sua cabeça foi removida. Aqui se diz que quando se corta a cabeça de um profeta suas profecias são extintas, como João foi o último profeta da lei e sua cabeça foi cortada, todas as profecias principalmente as dele foram extintas. 10. Crestos disse que ele era o Elias que a devia de vir, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Malaquias 4.5. Veja, Elias não era simplesmente um homem, era um arconte, ele não passou pela morte, foi arrebatado vivo e depois seu espírito passou para Eliseu, agora passou para João Batista. Vamos ler testemunho da verdade da Nag Hammadi. Mas o Filho do Homem saiu da imperecibilidade, sendo alheio à impureza. Ele veio ao mundo pelo rio Jordão, e imediatamente o Jordão voltou atrás. E João deu testemunho da descida de Jesus. Pois foi ele quem viu o poder que desceu sobre o rio Jordão, pois ele sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim. O rio Jordão é a força do corpo, ou seja, os sentidos dos prazeres. A água do Jordão é o desejo de relações sexuais. João é o arconte do útero. 11. João Batista diz, é ele de quem eu falava quando disse, esse que vem depois de mim é muito maior do que eu, porque existia antes de mim. Agora vamos ler, eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Crestos disse, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João, e João por sua vez disse que ele era maior que ele. Me remete a pensar que esta é uma afirmação dita pela própria boca de Crestos, que ele não é nascido de mulher, não nasceu na terra, mas veio do céu, conforme o Evangelho do Senhor da Bíblia Marcionita. 12. Crestos sempre estava curioso em saber o que as pessoas pensavam que ele era. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Mateus 16.13 e 14. Notem que João supostamente disse. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porém isso não era mencionado por ninguém, a definição de João sobre Crestos que seria, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais uma constatação que não houve o contato entre João Batista e Crestos. 3. E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11.12 e 13. A expressão desde os dias de João o Batista até agora, confirma sua pré-existência anterior, confirmando ele ter encarnado o espírito do profeta Elias. 14. Na realidade João Batista é conhecido como aquele que prepara a vinda do Messias, porém este Messias não veio. Na época surge Crestos, que para muitos foi confundido com o Messias, porém nem João acreditou que ele fosse, e as obras de Crestos não corresponderam ao do Messias esperado por João Batista e os demais judeus.